Podem sentar. Muito bem, meus caríssimos irmãos. O padre está atendendo confissão, se alguém desejar pode confessar, não? Muito bem. Como eu disse no início da Santa Missa, nós hoje começamos o tempo do Advento, que é esse tempo de preparação para o Natal. A palavra Advento significa chegada. Estamos nos preparando para a chegada do Natal e para esta chegada, esse encontro de Jesus na nossa vida pessoal, na vida de cada um. Que pensamentos a igreja quer de nós hoje, né? No Evangelho nós vimos Jesus falar do fim do mundo. E fala de grandes comoções. E fala uma palavra muito significativa e logo depois dá uma resposta a ela. Que é a palavra medo. As pessoas desmaiarão de medo só em pensar no que vai acontecer ao mundo, porque as potências do céu serão abaladas. Realmente o medo é aquela trepidação da alma à espera de um mal que poderá vir. O medo, muitas vezes, ele é irracional. E a pessoa com medo, aterrorizada com medo, ela facilmente toma atitude sem pensar. Atitudes desesperadoras. E muitas vezes, colocando medo, as pessoas podem até manipular umas às outras, exatamente porque a pessoa com medo fica fragilizada e age muitas vezes de modo, como eu disse, irracional. Por isso é uma técnica que aqueles que querem dominar usam, exatamente de criar um clima de terror nas pessoas, de criar um clima de medo, de desespero, para que com esse medo facilmente possam manipular as pessoas para fazerem aquilo que elas querem que façam. Sempre foi assim na história. Hoje nós vivemos também uma época de grandes incertezas. Há muitos que falam de coisas terríveis que poderão acontecer. Outros usam até o termo que virá o fim do mundo logo e que Jesus vai voltar em breve. Na verdade, nós não sabemos quando Cristo voltará. Cristo deixa isso bem claro. O Filho do Homem virá como um ladrão. Ninguém sabe o dia e nem a hora. E independente do fim do mundo, nós teremos o nosso fim também, porque estamos aqui na Terra no chamado status viatoris, quer dizer, na condição de caminhantes, de pessoas que estão viajando, estão a caminho. E a nossa caminhada começou quando nós fomos concebidos, depois do nosso nascimento, e terminará com a nossa morte. E nesse estado de caminheiros, de caminhantes, de viajantes aqui na Terra, muitas vezes nós passamos por momentos difíceis e que nos impõem muito medo. E Jesus fala, quando essas coisas começarem a acontecer, levantai as vossas cabeças, reerguei-vos e levantai a cabeça, porque está próxima a vossa redenção. Aqui é a chave desse texto que a igreja coloca nesse primeiro domingo do Advento, que resume na palavra esperança. Erguei, levantai as vossas cabeças, quer dizer, olhai para o alto, olhai para cima, porque já se aproxima de vós a redenção. Quer dizer, tende esperança, não vos desespereis, confiai em Deus, olhai para o alto, de onde virá o socorro que veio do Senhor, que fez o céu e a terra, como diz o profeta rei Davi. Portanto, nós temos que ter esperança. Nós não somos movidos pelo medo, nem nos deixamos conduzir por ele, porque o Filho de Deus confia, e por isso é corajoso, tem audácia de ir em frente, de continuar a caminhada, sabendo que Deus nos conduz. Ele é o nosso pastor,
Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me conduz, me leva para pastos verdejantes e prepara uma mesa para mim, como diz o Salmo 22. Portanto, nós temos esperança. Mas o que é a esperança? A esperança não se pode confundir com o otimismo. O otimismo é o fruto daquela pessoa que vê tudo muito bem, que não vê nenhum mal. Muitas vezes, por exemplo, um comerciante que está sempre no vermelho, todos os meses no vermelho, mas ele procura passar para si mesmo, para os outros, a ideia de que está tudo muito bem, está indo muito bem. Só que a realidade é totalmente contrária. Então, o otimismo não é a mesma coisa que esperança. Esperança, ela se fundamenta na realidade. Enquanto o otimismo, muitas vezes, é fruto do temperamento da pessoa, e todos nós temos que ser otimistas, não sermos pessimistas. E é bonita a pessoa que sempre procura olhar as coisas pelo lado positivo, muito bem. Isso pode ser fruto do próprio temperamento, desde que seja fundamentado na verdade. Pode ser fruto também de uma ideologia, daqueles que cultuam o progresso, a ciência, e a ciência tem resposta para tudo, o progresso tem resposta para tudo. Então vamos em frente porque estamos evoluindo e vamos crescendo. Então é um falso otimismo, otimismo fruto do progresso. Outros acham que tudo vai ficar muito bem no mundo e que vai haver no mundo uma espécie de paraíso, fruto do próprio movimento histórico. Então, esperança não é a mesma coisa que otimismo. Otimismo, como eu disse, pode ser fruto de um temperamento da pessoa ou pode ser fruto de uma ideologia. Mas esperança é diferente. A esperança é uma virtude e um hábito bom, e uma virtude teologal infusa, ou seja, é uma virtude, um hábito bom que me conduz a um fim, e esse fim é Deus. Então é sobrenatural, quer dizer, é um hábito bom sobrenatural que me conduz à vida eterna. E é uma virtude chamada de teologal, porque ela é infundida por Deus em nós, ela provém de Deus, e ela me leva para Deus, e ela tem um fim, que é o próprio Deus. Portanto, a esperança é uma virtude, ou seja, um hábito nosso, um hábito da alma, que me conduz a um fim. Qual é o fim da esperança? O que é a esperança? A esperança, o nome já diz, é aquela virtude que faz com que eu espere, com firme confiança, que Deus me dará a salvação eterna, a comunhão com Ele eternamente, a posse dEle eternamente, e todos os meios necessários para eu conseguir. Portanto, a esperança tem um fim principal e tem fins secundários. O fim principal qual é? A posse de Deus. Eu espero com firme confiança que terei a vida eterna, que estarei unido com Deus, na posse de Deus, na visão beatífica, eternamente, no fim dessa vida. Depois desta caminhada, terei o céu, terei a posse de Deus eternamente. São Paulo, ele mistura um pouco a definição de esperança com a de fé. Na epístola aos Hebreus, quando ele define fé, ele diz: fé é substância sperandarum rerum, argumenta non apparentium, que em português significa a substância das coisas que esperamos. É o argumento, a prova daquelas coisas que não se veem. Então, nessa definição de São Paulo de fé, ele diz que fé é a substância das coisas que esperamos. O que é que nós esperamos? A posse de Deus eternamente. O que é a fé? A fé, eu já trago aquela coisa que eu espero, que é a vida eterna, já trago para o presente. E já começo a viver no presente. O que é que nós temos aqui, senão? Já o céu. O céu já começa aqui. Já começa com a nossa vida. O que é que nós temos aqui diante de nós? Jesus.
O que é que nós teremos no céu? Jesus. Só que agora nós vemos Jesus? Não vemos. No céu nós vamos ver Jesus. Nós temos aqui a graça. O que é que nós teremos no céu? A vida eterna com o nosso Senhor, e já é essa graça que nós temos aqui. Lógico, de modo pleno lá no céu. Portanto, a fé faz com que eu já traga para o presente aquilo que eu espero ter no futuro, na vida eterna, depois da minha morte. Isso é a fé. De modo que a fé está unida à esperança. Então eu espero o céu. E se eu tenho essa clareza de que eu espero o céu e busco o céu, e busco essa posse de Deus no céu, isso vai me dar forças para essa minha caminhada aqui na terra, sabendo que realmente eu estou aqui numa caminhada e vou chegar lá. Quando abrir-se a porta da morte, eu estarei na vida eterna, e na vida eterna eu verei Deus e possuirei a Deus eternamente. Isso é esperança. Mas a esperança tem outras finalidades também, outros objetos, que eu digo, objetos secundários, que são, eu não só espero com firme confiança que terei a posse de Deus, como também espero e confio que Deus me dará todas as graças necessárias para eu chegar à vida eterna. E essas graças são as graças, seja as graças materiais, seja as graças espirituais. Aí me veio a pergunta: padre, o que é graça? A gente fala tanto em graça, né? Pela graça de Deus sou o que sou, né? De São Paulo diz, graças a Deus. A gente fala assim muitas vezes, não é isso? Mas o que é a graça? A graça é um dom sobrenatural, quer dizer, está acima da nossa natureza, um dom sobrenatural gratuito, que Deus nos dá, daí o nome graça, um dom sobrenatural gratuito que Deus nos dá, em vista de nós conseguirmos alcançar a vida eterna. Nos dá os meios. A graça, ela pode ser uma graça que a gente chama de graça santificante, ou seja, que é um hábito da alma, um estado da alma, em que nós estamos já vivendo em Deus, que nós recebemos no batismo, que nós perdemos pelo pecado mortal, por isso que a pessoa perde o estado de graça, ou seja, perde essa graça santificante, que é, na verdade, a vida de Deus em nós, perde pelo pecado mortal. Quando eu me confesso, eu recebo de novo essa graça, restabeleço essa união com Deus, é graça santificante, eu preciso viver na graça, de modo que o estado de graça é o estado normal do cristão. Se eu não estou em estado de graça, se eu não posso, por exemplo, receber a Eucaristia, eu não estou bem, eu preciso me reconciliar com Deus. Se eu cometi um pecado e ofendi a Deus, eu tenho que me reconciliar com Ele, porque eu não estou ainda na graça, não estou na graça santificante. Então eu tenho que buscar, e Deus me dá essa graça, porque com essa graça santificante é que eu vou entrar na porta do céu, é que eu vou, depois da morte, ter a posse de Deus, porque eu vou estar na amizade com Ele. A porta da morte se abre e já estou ali com Deus eternamente. Mas se eu não estou na graça santificante, eu estou na inimizade, então se a porta se abre, Ele vem, eu sou inimigo, não posso ficar com Ele, por escolha minha. Outra graça é a graça que a gente chama de atual, são aquelas graças que nós recebemos no dia a dia. Os santos comparam as graças que nós temos no dia a dia como uma mãe que ou vai pegando o filho pela mão e vai impulsionando para o filho caminhar, ou aquela mãe que está à frente e diz, vem filho, vem, e o filho incentivado pela mãe, vai. Então a graça atual é como, primeiro, inspirações que Deus nos concede, ou forças que Deus nos dá na nossa vida espiritual, para que nós possamos caminhar. Então vocês estão aqui hoje pela graça de Deus, né? Conseguiram tudo pela graça. São Paulo diz, nós não podemos ter um bom pensamento sequer, se não for pelo Espírito Santo, né? E Santo Tomás diz, nós não podemos ter qualquer ato, qualquer pensamento em vistas à vida eterna, se Deus não nos dá a graça. E as graças podem ser também materiais. Eu consegui um emprego, foi uma graça, mas esse emprego é para quê? Para me facilitar a vida aqui na terra, em vistas
do céu. Consegui trabalhar, consegui me casar, tenho filhos, tenho minha esposa, meu esposo, tenho bens materiais, comprei uma casa, consegui um carro, enfim, consegui estudar, terminei meu curso, fiz lá o meu TCC, que é o terror aí dos universitários, consegui, é a graça de Deus, porque tudo isto Deus vai nos concedendo em vistas do objeto principal, que é a posse dele eternamente. Mas são graças, né? São Paulo mesmo diz, pela graça de Deus sou o que sou. E é claro que se tudo isso é graça, nós temos que agradecer a Deus por tudo que Deus nos dá. Então isso é a esperança, né? Esperança me leva a Deus, eu confio, tenho certeza de que Ele vai me conduzir para lá, para a vida eterna, e vai me dar todas as graças necessárias para eu chegar à vida eterna. Eu tenho então que confiar. Por isso eu não tenho medo. Sei que Deus está comigo, não tenho medo. Confio nele, me entrego a Ele, deixo-me conduzir por Ele. Isso é esperança. E quais são os motivos da esperança? Por que eu tenho esperança? Porque eu não me desespero? Porque Deus é poderoso e eu confio no poder dEle. Eu tenho certeza que Ele tem todo o poder. Pode tudo. Pode inclusive curar as minhas feridas. Às vezes as nossas feridas, elas como que nos atrapalham nessa caminhada. Muitas vezes nos levam a cair. Eu sei que Ele cura as minhas feridas. Eu sei que Ele é poderoso. Mas Ele quer que eu participe também disso, como um soldado. Ele me dá as armas, mas Ele quer que eu lute. Porque a esperança não é uma entrega no sentido de apenas eu vou deixar-me conduzir, mas eu vou fazer a minha parte. Porque Ele quer que eu participe também desta caminhada para a vida eterna. Ele me fortalece, mas quer que eu faça a minha parte. Eu não posso dizer, Deus vai me dar tudo se eu não fizer também as coisas. Não é assim. Santo Agostinho diz, Deus que te criou sem ti, não te salvará sem ti. Portanto, é importantíssimo que nós estejamos firmes nessa confiança em Deus, mas também fazendo a nossa parte, né? E Ele vai assim nos conduzindo. Então Deus é poderoso, e Deus é bondoso, Ele é bom, Ele quer o melhor para nós. Até quando Ele permite que aconteçam coisas ruins, Ele tira daí sempre um bem maior. Nós muitas vezes não compreendemos naquele momento, e muitas vezes temos a tentação de reclamarmos de Deus, mas na verdade Deus está conduzindo a história para daí tirar um bem maior. E lá na frente nós vamos entender, puxa, que bom que aquilo que eu pedi eu não tive. Que bom que eu passei por aquele sofrimento, mas como agora eu consigo ver as coisas de modo muito mais maduro, consigo entender melhor as coisas do dia a dia. Por quê? Porque Deus é bom e Ele faz tudo concorrer para o bem daqueles que o amam. Então Deus é poderoso, é bom e Deus é fiel. Ele promete e Ele cumpre. Nós muitas vezes somos infiéis. Quantas vezes dizemos, sim Senhor, eu vou fazer tal coisa, e logo nós nos esquecemos da promessa. Deus não, Ele é fiel às suas promessas. Por isso Ele está sempre conosco, e nunca deixa que nós sejamos tentados ou tenhamos uma cruz além das nossas forças. Pelo contrário, Ele vai estar conosco, nos fortalecendo, para que carreguemos até o fim aquele sofrimento ou aquela cruz que temos que carregar, porque Ele é fiel. E Ele, sendo fiel às suas promessas, Ele nunca vai nos desamparar. Na Sagrada Escritura Ele diz, pode uma mãe descuidar dos seus filhos, os filhos de suas entranhas? Mesmo que uma mãe descuidasse de seus filhos, eu não deixarei de cuidar de ti, Israel. Assim é Deus. Ele não deixa de cuidar de nós. Então nós temos esperança. Diante de todas as dificuldades que nós vemos hoje no mundo,
crise na sociedade, crise na igreja, crise no mundo, tanto pânico, tantas incertezas. A igreja hoje nos chama: olhai, levantai as vossas cabeças, olhai, porque se aproxima de vós a redenção. Tende esperança, confiai no Senhor. Que cada um cuide de fazer a sua parte, mas com muita confiança em nosso Senhor. Não aceitem profetas de desgraças, porque Deus está no controle de tudo. Confiemos nele. Ele não vai nos desamparar nunca, em nenhum momento. Há 2 pecados que vão contra a esperança. O primeiro é a presunção. A pessoa que acha que vai ter a vida eterna sem se esforçar para isso. Deus dá todas as graças necessárias e suficientes para nós nos salvarmos. Ele não nega essas graças, Ele dá essas graças. Mas nós temos que fazer a nossa parte. Então não vamos ter presunção de dizer: eu já estou salvo. Tem muita gente que diz isso, né? Eu já estou salvo, já fui consumado na santidade. Os outros não, mas eu estou salvo. Cuidado, que essa vaidade espiritual faz com que você caia. Então quem está de pé, diz São Paulo, cuide para não cair. Então não julgue os outros, porque você também pode cair. Então se vê um outro caído, não julgue, vai lá e ajude. Vai lá e ajude, porque você pode cair também. Você também está sujeito. Então a presunção é um grande pecado contra a esperança. E o segundo pecado contra a esperança é o desespero de salvação. Aquela pessoa que perde a confiança em Deus e se desespera: eu não tenho mais jeito, meu pecado é muito grande, não tenho mais jeito. Aconteceu com Judas, né? Poderia ter ido para Jesus, pedir perdão, não, preferiu se enforcar. Desespero. Então não tenhamos esse desespero. Desespero de salvação, a igreja diz que é um pecado até contra o Espírito Santo. Então tenhamos o cuidado para não nos desesperarmos, confiarmos sempre. Caiu, levante-se. Levante-se. Deus está contigo. Não desanime, não desanime. Tenha força. E assim vai. Por isso hoje a igreja nos chama a essa esperança. Vamos confiar e pedir muito a Nossa Senhora, né? Vida, doçura e esperança nossa. Maria Santíssima, que é a mãe da Santa Esperança, é aquela que traz Jesus, que é a graça que nos traz, que nos mereceu toda a graça vem dele. Maria é esse canal, mas a graça vem de Jesus. Então peçamos a ela que nos traga Jesus, como nós dizemos na Salve Rainha, né? E depois desse desterro, mostrai-nos Jesus. Então essa esperança nós temos. Então peçamos a Nossa Senhora que nos dê essa graça de nunca perdermos a esperança. Nunca perdermos a esperança. E assim, quando chegar a nossa hora, estaremos com Cristo para sempre no céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.